Querido, seja muito bem-vindo à primeira mensagem da série Um Novo Amanhecer. Nós estaremos dando início a essa série de mensagens, Um Novo Amanhecer, e ela é uma série de mensagens bem curta. Ela começa hoje. Na próxima quinta-feira, eu queria desafiar você a não ficar em casa, vir participar. No próximo domingo pela manhã, e encerrando assim na outra quinta-feira. Então vão ser 2 domingos pela manhã e 2 quintas. Eu acredito, queridos, que essa série de mensagens vai mexer com o teu coração. Você que tem expectativas para tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, eu quero desafiá-lo então a estar ouvindo tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Hoje nós vamos começar essa série trabalhando o seguinte tema: libere o seu potencial. Eu acredito, queridos, que todos nós que estamos aqui, nós temos um grande potencial dentro de nós, que muitas das vezes esse potencial ele não é liberado, porque existem questões na nossa vida, existem coisas na nossa vida que tentam impedir que esse potencial ele venha se expandir. É possível, queridos, que você precise na sua caminhada de vida cortar algumas cordas para que você avance, para que esse potencial que existe dentro de você, ele se expanda, e você consiga experimentar tudo aquilo que Deus preparou e te chamou para viver. É possível que você esteja enfrentando um tempo de mentira na sua vida. Isso aqui muitas das vezes é o impedimento para que a gente libere o nosso potencial. Talvez você esteja preso ao medo. E o medo muitas das vezes também é um empecilho, é uma barreira que nos impede de liberar o potencial que Deus tem para nós. Às vezes pode ser o sofrimento, as marcas do seu passado, os traumas que você viveu na sua história de vida, que talvez esteja impedindo você de liberar o teu potencial máximo. Talvez a independência, o tempo em que você acha que você pode alcançar todas as coisas por si próprio, que você não precisa depender de Deus, que você não precisa depender de ninguém. Talvez o maior impedimento para você poder expandir, liberar o seu potencial, seja os relacionamentos destrutivos que você tem construído na sua vida, e esses relacionamentos destrutivos têm adoecido você. Então nessa manhã, queridos, eu quero pensar com você como é que a gente pode, diante dos desafios que Deus ele tem colocado na nossa vida, a gente liberar o nosso potencial. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Alguns momentos da nossa vida são marcados por fortes experiências, sejam elas experiências extraordinárias ou até mesmo dolorosas na nossa vida. Diante de momentos marcantes, podemos acabar achando que não é mais possível viver sonhos e expectativas novas na nossa vida. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é a seguinte: que expectativa você tem ainda sobre a sua vida? Será que você acredita que algo novo ainda pode acontecer para você? Ou você já perdeu a esperança? Ou você não acredita mais que possa acontecer algo novo na sua vida?
você possa experimentar algo de Deus, uma transformação completa. Na verdade, queridos, eu quero desafiá-lo nessa manhã a acreditar que todas as coisas com Deus, elas podem se tornar realização na sua história de vida. Por isso, não deixe que aquilo que não deu certo em seu passado, na história da sua vida, o impeça de viver o melhor momento de Deus para você. E eu quero dizer para você que o momento de Deus para a história da sua vida é hoje. É agora, é nesse tempo. Esse é o momento exato para você viver o novo de Deus. Esse é o momento exato para você desatar algumas coisas na sua vida, para que você possa ainda no ano de 2017 romper, avançar, progredir e viver todos os sonhos de Deus para a sua vida. Para isso, não impeça que o seu passado, não permita que as histórias de dores, de traumas, impeçam você de avançar, de viver o novo de Deus, de viver uma nova história. Acredite que é possível então desfrutar do novo de Deus. Está em suas mãos a capacidade para despertar um novo tempo. Quando você alinha suas emoções e as coloca diante de Deus, quando você desperta o seu espírito para adorar a Deus, você recebe em suas mãos a chave para um novo tempo. A sua vida é a história das suas decisões. Por isso você precisa tomar decisões em sua vida que não seja parecida com as decisões que você tomou no passado e que causou na sua vida frustrações, decepções, que fez com que você não acreditasse mais nos sonhos, nas realizações, no novo tempo. Você precisa tomar decisões em sua vida que não seja parecida com essas decisões do passado, mas compatíveis com o futuro que você espera. Qual tipo de futuro que você espera para a sua vida? São as decisões de hoje, são as decisões do agora, são as decisões desse momento da sua história de vida, que vão revelar para você o futuro que você quer, aquilo que você espera para a sua vida. É por isso, queridos, que nessa série seremos ministrados nos seguintes temas. Hoje pela manhã, libere o seu potencial. Bota a mão no seu coração assim e diga assim: eu tenho potencial. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, ó, você tem potencial. Diga assim: você é extraordinário em Deus. Libere o seu potencial. Assuma o seu destino. Rompa os seus limites. Crie expectativas sobre o seu futuro. Então hoje nós vamos receber uma mensagem de Deus que vai nos despertar a liberar o nosso potencial. Para tanto, eu quero usar um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto, quando Paulo, ele diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui amam Jesus? Então Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, Deus tem algo lindo preparado para você. É interessante, queridos, que a palavra preparou, que o apóstolo Paulo, ele usou nesse versículo aqui. Essa palavra aqui, ela se refere a um costume oriental.
Pastor, qual era o costume oriental? O costume oriental era algo interessante, onde os reis, antes deles ingressarem em uma viagem, eles enviavam pessoas à frente para nivelar as estradas e preparar essas estradas para que elas se tornassem um lugar transitável. Então o rei, antes dele viajar, ele enviava pessoas à sua frente, e essas pessoas iam preparando o caminho para que o rei pudesse passar com a sua comitiva. Pensando, queridos, nisso aqui, é exatamente o que Deus ele está fazendo com cada um de nós nesse tempo. Cada um de nós estamos num processo de viagem, de jornada, de caminhada, e eu acredito muito bem que Deus ele está preparando a nossa estrada. Deus ele está preparando a nossa vida. Ele está retirando todas as impurezas, Ele está retirando tudo que atrapalha, Ele está retirando todo o esforço necessário para que a gente seja aperfeiçoado para viver uma vida extraordinária na presença dEle. Deus está indo à nossa frente, está limpando os nossos caminhos, está limpando as nossas estradas, está preparando o terreno para a gente passar, está limpando tudo aquilo que tem nos impedido de liberarmos o nosso potencial máximo para vivermos as realizações dele na nossa vida. O que ainda na sua vida o atrapalha de experimentar o melhor de Deus? Existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo. Existe algo especial dentro de nós que foi dado pelo próprio Deus no dia em que a gente se converteu, no dia que a gente entregou a nossa vida para Jesus. E esse poder máximo, que é muito mais forte do que as nossas forças, é o Espírito Santo que vive dentro de nós, que nos dá poder, que nos dá autoridade, que nos capacita com dons, que enche a nossa vida de prazer, de satisfação, de alegria. E é junto com esse poder é que a gente é capaz de mudar a realidade da nossa história e da nossa vida. Então a gente ativa esse potencial na nossa vida quando a gente experimenta um relacionamento profundo com o Pai. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais força você tem para encarar os desafios da sua vida. Eu quero, queridos, nessa manhã aqui, olhar com você para o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Podemos aprender com a experiência de Davi como é possível liberar o nosso potencial e viver a vida exponencial que Deus ele tem para nós. Eu quero dar uma olhada com você para aquela história que você conhece, a história de Davi e de Golias. Eu quero olhar ali, queridos, para alguns versos da palavra e extrair desse texto bíblico aqui algumas lições preciosas que vão nos encorajar, que vão nos posicionar diante dos desafios que eu e você também enfrentamos nesse tempo. Há pessoas que estão aqui nessa manhã que estão de fato enfrentando verdadeiros gigantes na sua vida, verdadeiros Golias que se levantaram para afrontar você, que se levantaram para afrontar a sua família, que se levantaram para afrontar os seus sonhos. E diante de Golias, muitas das vezes você se sente pequeno demais.
Você não encontra força, você não encontra motivação, você não encontra poder, potencial para encarar o gigante. Mas nessa manhã eu quero desafiá-lo a encarar o seu gigante e liberar o seu potencial máximo para você vencer em nome de Jesus. Para liberar o seu potencial, primeiro, destrua os rótulos que você recebeu. A primeira coisa que você precisa fazer é destruir na sua vida os rótulos que você recebeu. A Bíblia diz aqui para nós, uma das partes do texto de 1 Samuel, capítulo 17, um momento interessante na vida de Davi. A Bíblia diz aqui, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? A presença de Davi no campo de batalha incomodou o seu irmão Eliabe. Eliabe questionou a presença de Davi naquele lugar. Em outras palavras, Eliabe estava dizendo para Davi o seguinte: quem você pensa que é para estar aqui no campo de batalha? Quem você pensa que é para lutar contra esse gigante? Você não passa de um menino. Você não passa de alguém inferiorizado. Você foi até esquecido pelos nossos pais. Eu sou soldado de guerra. Eu sou batalhador, você não. O que você está fazendo aqui, menino? Mais ou menos isso que Eliabe quis dizer com relação a Davi. Ele perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Não era nem muita, era pouca ovelha. Sei que você é presunçoso, olha o rótulo. Eu sei que o seu coração é mau, olha o rótulo. Você veio só para ver a batalha. Você sabe que eu aprendo aqui, queridos, nessa primeira fala de Eliabe com relação a Davi? Eu aprendo que pessoas nos rotulam, mas Deus nos dá identidade. Davi não vivia em função dos rótulos que ele recebeu na sua vida. Davi não vivia em função daquilo que as pessoas diziam que ele era. Davi vivia em função daquilo que o Pai, que Deus disse que ele era. Enquanto Eliabe rotulava Davi como alguém presunçoso, como alguém incapaz, Davi estava agindo baseado na identidade que ele tinha em Deus. Eliabe era invejoso, não se alegrou com a postura corajosa de Davi. Na verdade, a felicidade de Davi foi a sua tristeza, o sucesso de Davi foi o seu fracasso, a vitória de Davi foi a sua derrota. Em seu orgulho, Eliabe não podia aceitar que Davi recebesse as honras daquela vitória. Afinal, Davi não passava de um simples pastor de ovelha, enquanto ele, Eliabe, era um soldado guerreiro. Na sua visão egoísta, os holofotes deveriam estar sobre ele e não sobre Davi. Como Eliabe não tinha coragem suficiente para enfrentar aquele Golias, ele colocou em dúvida a motivação de Davi estar ali. Ele rotulou Davi como alguém incapaz. No entanto, Eliabe se esqueceu de algo importantíssimo. Pastor, o que Eliabe se esqueceu? Ele se esqueceu
que Deus é especialista em quebrar rótulos. Deus é especialista em quebrar rótulos na nossa vida. Talvez eu esteja falando para a gente aqui que carrega rótulos desde a sua infância, coisas que disseram a respeito de você, coisas que falaram a respeito da sua vida, que na verdade não são verdade, é tudo mentira. E durante muitos anos da sua história de vida, você tem ficado aprisionado no meio de tanta mentira. Você não consegue liberar o seu potencial, porque você aceitou na sua própria vida aquilo que disseram a respeito de você. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você tem identidade. Você é filho de Jesus. Você tem um pai amoroso que te ama. Você não pode deixar de romper os seus limites, o seu potencial, por causa de mentira na sua vida. Davi tinha sérios motivos para se sentir menor, para se sentir desprezado. Ele era o filho caçula, e o irmão mais novo era sempre deixado de lado. Davi não era tão grande quanto os seus irmãos. Davi não tinha voz ativa nas questões da família. Davi, ele foi esquecido pelo seu pai Jessé. Davi tinha um corpo franzino, frágil, igual o meu assim, ó, magricela, pequeno por fora, mas aquele homem era grande, extraordinário por dentro. Aquele homem tinha potencial, e ele sabia quem ele era em Deus. Durante muitos anos Deus o levou para pastorear gado, e naquele lugar lá tratar da sua vida, formar a identidade dos céus na história de vida dele na terra. No entanto, Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre a sua vida. Ao contrário, ele sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Saber quem nós somos em Deus fará toda a diferença na história da nossa vida. Talvez hoje você não conseguiu romper, liberar o seu potencial máximo, porque há cordas de mentira cercando a sua vida e você tem acreditado nela. Deus te chamou para romper essas cordas. Você não é alguém que nunca vai dar certo, como seus pais disseram. Você não é um beberrão, você não é um drogado, você não é um imoral, não, você tem uma identidade. A cruz de Jesus garantiu para você uma nova aliança, uma nova identidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você sabe aonde está firmada então a sua identidade? Tem muita gente de potencial que não sabe quem é em Deus. Tem muita gente de potencial acreditando naquilo que as pessoas disseram sobre ela. Tem muita gente de potencial aceitando os rótulos mentirosos que lhe deram no passado. O pior da mentira não é ouvi-las, mas acreditar nelas. O pior da mentira é isso. Não é ouvir. No passado da minha história eu ouvi muitas mentiras. Acreditei em boa parte dela. Vivi até a minha fase adulta sem liberar o meu potencial, preso à mentira. Cansaram de dizer para mim que eu não ia dar certo. E eu acreditava naquilo. Até que um dia eu descobri que dentro de mim havia um potencial.
E eu decidi cortar a corda da mentira, os rótulos que impuseram sobre a minha vida. E a partir de então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para você cortar a corda da mentira. Para você rasgar os rótulos que plantaram, que colaram, que estamparam na história da sua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você se libertar e liberar o seu potencial para conquistar muitas coisas que Ele tem preparado para você. Os rótulos são distorções da nossa verdadeira identidade. Quando você destrói os rótulos e libera o seu verdadeiro potencial, as suas conquistas revelarão quem você verdadeiramente é. Por isso, corte a corda da mentira e libere completamente o seu potencial. Sabe por quê? As palavras das pessoas são sementes, mas a palavra de Deus é decreto. Deus tem um decreto sobre a sua vida nessa manhã. O seu destino não é continuar caminhando com os rótulos que você recebeu na sua vida. O seu destino é completamente diferente, porque Deus libera sobre a sua vida nessa manhã um decreto de vida. Davi foi um homem que tinha muitos rótulos, mas Deus trabalhou na vida dele e mudou sua história. Davi liberou seu potencial máximo, porque ele cortou a corda da mentira. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem os seus pais disseram que você seria. Tem muitos filhos aqui machucados pelos seus pais, porque ouviram só palavras negativas e acreditaram em tudo aquilo que seus pais disseram, coitado. O Pai do céu diz que você não é quem os seus pais biológicos disseram que você é. Você é filho amado dele. E sua vida custou um preço: o sangue derramado na cruz do Calvário. Destrua os rótulos, para que você possa então liberar o seu potencial. Segunda verdade: para liberar o seu potencial, encare os seus desafios com coragem. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Na verdade, queridos, Davi, ele decidiu encarar o gigante com coragem. Talvez eu e você estamos aqui nessa manhã, mas temos muitos gigantes à nossa frente. Gigantes são os nossos desafios. Gigantes são aquelas coisas que têm lutado, têm afrontado a nossa vida, e você sabe o nome muito bem do seu gigante. Para uns o gigante é a bebida, é a cocaína, é a maconha. Para outros o gigante pode ser um medo, um trauma do passado, ou uma questão financeira. Você sabe muito bem o nome do seu gigante. O nome do gigante de Davi, que Davi enfrentou com coragem, se chamava Golias. Qual é o nome do seu gigante? Perversão sexual, imoralidade, deslealdade. Qual é o nome do seu gigante? Contra o que você está lutando e precisa vencer? A semelhança de Davi, não podemos correr dos gigantes, mas correr para o gigante. Os nossos desafios precisam ser encarados com coragem.
A minha pergunta é: como você tem reagido diante de grandes desafios? Eu tenho aprendido, queridos, que desafios são oportunidades de Deus para testar o nosso potencial. Se você está de frente ou em frente de um desafio, Deus está testando o seu potencial. Deus está lhe dando uma oportunidade para você perceber que você é capaz, que você pode, que em Deus você pode vencer as suas lutas. As suas maiores oportunidades estão escondidas por trás de grandes desafios. Na verdade, queridos, os gigantes, eles não nasceram para nos abater. Os gigantes, eles nasceram para nos elevar, para nos colocar num outro nível, para nos jogar para cima, para mostrar para a gente que em Deus a gente tem um potencial extraordinário para lutar dia após dia e vencer os nossos gigantes. O que você tem passado de desafiador nesse tempo? Encare seus desafios e libere o seu potencial. Alguém disse: eu aprendi a voar quando me tiraram o chão. Quando tirarem o chão da sua história ou da sua vida, Deus vai te ensinar a voar. Você vai dar voos altos, você vai decolar, você vai alcançar níveis espirituais na sua vida como você nunca alcançou. Oh, Espírito Santo, aleluias! Mas para isso, você precisa cortar a corda do medo. O medo nos impede de ter coragem. Tem muita gente potencial aqui nessa manhã, mas medrosa. Tem muita gente aqui nessa manhã que Deus tem um ministério lindo para a sua vida e você fica atrás da corda do medo. Deus quer te usar poderosamente no chamado que Ele tem para você. Ei, corta a corda. Encare o seu desafio. Rompa. Avance. Libere o seu potencial máximo para encarar com coragem os desafios que Deus colocou como oportunidade para você se elevar, para você crescer, para você avançar. Terceira verdade que eu aprendo com esse homem que liberou o seu potencial máximo, chamado Davi. Eu aprendo que para liberar o seu potencial, permita que Deus toque em seu passado e o conduza para o crescimento. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. O que Davi estava narrando aqui para Saul? Davi estava narrando uma parte da sua história. Davi estava contando uma parte do seu passado, das coisas que ele experimentou com Deus quando ele era pastor de ovelhas, quando ele tomava conta do rebanho do seu pai. Qual é a parte mais importante do meu passado, pastor? Eu quero dizer para você nessa manhã que a parte mais importante do seu passado é onde você foi tocado por Deus. É onde você teve uma experiência pessoal com Deus. É onde Deus pôde tocar a sua vida
e transformar você, não na pessoa que diziam que você era, mas transformar você na pessoa que Ele queria que você fosse. A parte mais importante é aquela onde as coisas não ficaram fáceis para nós, mas naquela situação de aperto, de aflição, de luta, de problema, Deus nos fortaleceu, Deus nos fez fortes. Você acha que foi fácil para Davi encarar o urso, encarar o leão, encarar as bestas, as feras do campo? Não. Naquelas situações que não foram fáceis para Davi, Deus o fez forte. Deus mostrou para ele que ele era capaz, que ele podia liberar o poder que havia dentro dele para encarar os problemas e as lutas dessa vida. Enquanto Davi era deixado de lado pela sua casa, era esquecido no campo como um simples tocador de ovelha, Deus estava tocando em sua vida para transformá-lo no homem que ele seria. Entenda que tudo o que aconteceu com você pode ser transformado em processo de crescimento. Deus, Ele não planeja a sua dor. Deus, Ele não planejou a sua dor. Mas somente Ele pode dar destino às suas lágrimas. Porque Ele não desperdiça nenhum sofrimento. A sua maior dor no passado pode ser o maior ministério da sua vida hoje. Você não passou por nada e não tem passado por nada na sua vida sem propósito. A dor que você está sentindo hoje, as lágrimas que estão correndo do seu rosto, é o toque de Deus na sua vida. É uma maneira, é uma forma de Deus trabalhar em você. É uma forma de Deus lapidar o seu coração. Paulo escreveu o seguinte aos crentes de Roma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A grande verdade é que Deus não está em silêncio. Ele continua trabalhando por você. Ele continua trabalhando pela sua causa. Ele continua trabalhando pela sua dor. Ele continua trabalhando pelas suas lutas. Ele continua. Sendo assim, corte a corda do sofrimento. Há muita gente aqui com sofrimentos desnecessários. Há gente aqui que não consegue liberar o seu potencial máximo, porque não permitiram Deus tratar das suas feridas. Próxima sexta-feira vamos ter um dos momentos mais lindos aqui dessa igreja, que é a formatura do 30 Semanas. Gente que chegou aqui abusada, gente que foi abusada pelo pai e pela mãe, gente que adulterou, gente envolvida com pornografia, masturbação e tantas outras perversões, imoralidades, gente mentiroso, gente ansioso, gente com problema de depressão, gente que não conseguiu vencer o luto, perdas, mas gente que entendeu, como Davi, que o cuidar de ovelhas no pasto não era apenas ser um tocador de gado. Gente que entendeu que foi necessário ser levado até o campo, para que naquele lugar fosse tocado pelo Senhor. Você que foi convidado para estar aqui sexta-feira, você vai ver com seus próprios olhos e ouvir testemunhos de gente que foram tocadas pelo Senhor e decidiram
durante 30 semanas, cortar a corda do sofrimento para viver e liberar o seu potencial máximo. Você quer liberar o seu potencial máximo? Corte a corda do sofrimento. Quarta verdade que eu aprendo com Davi. Eu aprendo que para liberar o seu potencial, seja dependente de Deus. Davi continua narrando para Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Que coisa linda! Que momento lindo na história de Davi. Queridos, eu aprendo aqui que você só poderá liberar o seu potencial se você depender completamente de Deus. Assim como Davi, os seus desafios o obrigam a enxergar a sua dependência de Deus. Às vezes tentamos nos fazer de heróis, achando que temos capacidade de superar situações da vida sozinhos, e acabamos destruídos, frustrados, decepcionados e incapacitados para dar qualquer passo. É interessante, queridos, que Davi ele não fez nenhum treinamento básico no exército para enfrentar Golias. Na verdade, a sua força e treinamento vieram do Senhor, vieram de saber quem Deus era. E qual tem sido a sua fonte de força e coragem? Onde você tem apoiado a sua confiança? Em Deus ou em você mesmo? Você acha que você é um Superman? Ou uma Mulher Maravilha que de uma hora para outra, essa situação que você está enfrentando, você vai conseguir vencer? Filhinha, filhinho, você está completamente enganado. Você caiu na armadilha da mentira, onde o diabo rotulou você como alguém forte, alguém que não tem problema nenhum na sua vida. Então você tem andado como um religioso e como uma religiosa no meio da igreja. Você tem vivido uma religiosidade e transparecido para pessoas aquilo que você não é. Não existe ninguém forte, irmão. Eu sou um filho amado de Deus. Vencendo na área da sexualidade. Se você ver as minhas memórias, você vai ver a podridão que eu sou. Vencendo na minha sexualidade. Procrastinação, ira, codependência impositiva, medo, ansiedade, entre outros. O meu nome é Marcelo. Aqui não tem super-herói não, irmão. Aqui tem um homem totalmente dependente de Deus. É por isso que eu tenho rompido os meus limites. É por isso que eu tenho liberado o meu potencial para conquistar aquilo que Deus tem para mim. Onde você tem apoiado a sua confiança, a confiança em si mesmo o afasta de Deus. Por isso reconheça suas fraquezas e mostre-se dependente de Deus, e não existirá gigante que vai abater a sua vida. Davi não confiou na sua própria força, capacidade ou habilidade. Ele não era um guerreiro estrategista e nem se propôs a isso. Davi simplesmente reivindicou servir a um Deus poderoso e que era poderosamente capaz de acabar com aquele gigante. Os seus gigantes vão cair para você liberar o seu potencial quando você deixar de depender de você mesmo e passar a depender de Deus. Sendo assim, corte a corda da independência. Independência ou morte?
prefiro morrer para mim mesmo. Morrer para o meu orgulho. Morrer para o meu heroísmo, né? Próprio. Para que o herói dos heróis tome o controle da minha vida. Pastor, para mim liberar o meu potencial máximo, o que eu faço? Corta a corda da independência e libera o seu potencial. O seu potencial está na sua dependência total de Deus. Então mete aqui, ó, corta, para que o seu potencial seja liberado. Em último lugar, eu aprendo com Davi que para liberar o seu potencial, seja influenciado pelas referências certas. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Misericórdia. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Tem gente tentando andar com aquilo que não está acostumado. E isso que estão querendo colocar em você é para te prender. Davi não foi bobo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso. Se posicionou. Segura aí, Elias. Pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou do filisteu. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, queridos, que você não pode liberar o seu potencial andando com gente mal resolvida. Saul era um camarada completamente mal resolvido na sua vida. E de gente mal resolvida eu estou, como Davi, quero distância. Agora se apresente a mim, conviva comigo como alguém bem resolvido. Aí eu vou andar contigo. Irmão, para de andar com gente mal resolvida. Gente mal resolvida não vai te impulsionar para frente, vai te arrastar para trás. Se você tiver que andar com gente mal resolvida, ande com ele se ele quiser ser tratado e curado. Aí você não vai negar em cuidar da vida dele. Você vai se aproximar dele e falar assim: eu vou te ajudar a você ser alguém muito bem resolvido. Pessoas, queridos, são chaves. Escolha as pessoas certas e você entrará pela porta certa. Não ande com pessoas do seu passado que te fizeram sofrer, que te escravizaram, que te abusaram. Pessoas do passado que te empurraram para o fundo do poço. Mas ande com pessoas do seu futuro, com gente que vai te impulsionar para frente, não com gente do passado que vai te levar de volta ao pecado, à miséria, à dor, ao sofrimento na sua vida. Ande com as pessoas do seu futuro, ande com pessoas que vão impulsionar você e vão encorajar você a ser a pessoa que Deus quer que você seja. É interessante que a armadura de Saul não servia para Davi. Durante a sua vida, você será desafiado a vestir-se de alguns modelos que não têm a ver com você e nem com o projeto que Deus tem para a sua vida. A armadura de Davi, de Saul, estava contaminada pelo orgulho.
contaminada pela inveja, soberba, altivez, espírito de rebeldia, ira profunda e vingança. Esse não é o modelo que Deus deseja para a nossa vida e nem para a vida de Davi. Não tente ser quem você não é. Você é a melhor pessoa para você ser você mesmo. Busque referências certas que o ajudarão a se tornar aquilo que Deus tem para você. Paulo disse aos seus seguidores o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nessa geração e nesse tempo em que a gente precisa de referências, busque imitar aqueles que verdadeiramente têm na sua própria vida estampada a identidade de Jesus. Essas são as pessoas chaves da nossa vida. Pessoas que andam com Jesus, que a gente deve imitar, porque elas imitam a Cristo, que é o padrão mais elevado de se viver nesse tempo. Mas para isso, você precisa cortar a última corda. Você precisa cortar a corda dos relacionamentos destrutivos. Essa corda aqui. Talvez você não conseguiu ainda liberar o seu potencial, porque essa corda dos relacionamentos que você tem desenvolvido tem impedido você de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Eu concluo minha palavra hoje com essa frase que diz que Deus transformará o seu potencial em realização. À medida que você cortar as cordas da mentira, do medo, do sofrimento, da independência e dos relacionamentos destrutivos, seu potencial será liberado. A Bíblia diz, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O que Deus começou a fazer em sua vida, Ele vai completar até que seu potencial seja revelado. Deus não quer apenas dar a você vitória. Deus deseja mais do que isso. Ele deseja transformar a sua vida. Deus deseja liberar os caminhos para que você possa passar. Se lembra da palavra preparou? É isso que Deus está fazendo. Os caminhos da sua vida estão, as estradas da sua vida estão te impedindo de você avançar. Corta a corda. Você vai passar. E do outro lado você vai celebrar a transformação de Deus na sua vida. Foi assim que aconteceu com Davi. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele e desembainhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Por que eles fugiram? Porque naquele momento se revelou quem era o Deus de Davi. Deixa eu dizer para você algo nessa manhã: o seu sucesso vai revelar quem é o seu Deus. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você anda com Ele? A Bíblia diz que enquanto dançavam,
as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Você vai matar dezenas de milhares no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. O gigante está se levantando para te abater, mas Deus levantou esse gigante para você se elevar, para você crescer, para você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Pastor, como é que eu posso liberar, aleluias, o meu potencial? Hoje nós aprendemos, primeiro passo, para liberar o seu potencial, está lá, ó, destrua os rótulos que você recebeu. Corta a corda de quê, irmão? Corta a corda de quê, irmão? Vira para o lado aí, que tem gente aí vivendo debaixo de mentira. Você não sabe, mas o Espírito Santo está aqui, sabe. Diga para ele: corte a corda da mentira. Você não é esse rótulo que você recebeu. Você tem identidade, você tem nome, você tem filiação. Então, corta a corda e o seu potencial vai estar liberado. Segunda coisa que eu aprendi aqui hoje, que para o meu potencial ser liberado eu preciso encarar os meus desafios com coragem. Vira para o teu irmão aí e diga para ele: ó, coragem. Eu preciso então cortar o quê? A corda do quê, irmão? Então, ó, seu potencial já está liberado em nome de Jesus. Ei, eu aprendi uma terceira coisa nessa manhã com o Espírito Santo de Deus. Permita que Deus toque em seu passado e o conduza para o crescimento. Diga para o teu irmão: você vai crescer. Você vai se elevar. Mas para isso, irmãos, eu preciso cortar qual corda? Então, corte a corda do sofrimento e o seu potencial máximo será liberado. Eu aprendi uma quarta coisa aqui nesse texto. Coloca na tela. Eu aprendi que eu preciso ser dependente de Deus. Vira para o teu irmão: seja dependente. Seja dependente. Abandone uma vida de independência. Uma vida que você acha que você vai vencer sozinho. Mas para mim liberar o meu potencial, eu preciso cortar a corda da... Está cortada, o seu potencial máximo está liberado. Agora é uma manhã de cura. Irmãos, isso aqui no mundo espiritual tem um poder sendo liberado sobre a vida só daqueles que crê. Meu compromisso aqui é com gente que crê. Se você não crê, problema é seu. Não tem compromisso com você. Mas se você é um homem ou uma mulher de fé, o meu compromisso é contigo. E o nosso compromisso é com Deus no mundo espiritual. Última coisa: seja influenciado pelas referências certas. Com quem você tem andado? Quem é seu amigo? Te empurra para frente e puxa para trás. Você tem livre acesso para caminhar, ou você encontra dificuldade e empecilhos nessa caminhada? Então diga para o seu irmão: busque a referência certa. Então, irmãos, eu preciso cortar a corda de quê? Para me poder ter o meu potencial liberado. Está cortado. O seu potencial máximo está liberado. Aleluias! Glória a Jesus!
Eu profetizo aqui nessa manhã que no mundo espiritual isso já está começando a ser desatado na sua história. Porque grandes coisas Deus vai fazer. Seu Deus é muito grande. Fique de pé. Eu só quero aqui na frente gente que tem o espírito de Davi. Deixa seu lugar e vem aqui.